Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Next Level, o podcast que vai levar a sua carreira para o próximo nível. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Paul Barramondes, especialista de recolocação e transição de carreira, Head Global de Supply Chain e host deste programa que você está assistindo. Sou muito feliz por você estar acompanhando todas essas histórias. Os feedbacks que eu recebo do programa são simplesmente maravilhosos. Não tem um programa que eu não receba um feedback falando, pô, que episódio legal, que me inspirou. Mas eu quero te pedir uma ajuda, porque 60% das pessoas que assistem ao canal não são inscritas. Então me ajude a trazer cada vez mais pessoas para inspirar a sua carreira, gerar insights. Então vai lá, se inscreve no canal, ative as notificações, curta, comenta e compartilha, que somente assim eu vou conseguir levar cada vez mais em histórias que impactam carreiras de profissionais executivos e espero impactar a sua. No episódio de hoje, estou recebendo uma pessoa muito especial, mas quando eu falo muito, é muito mesmo. Eu queria que ela estivesse no estúdio comigo hoje, mas felizmente ainda não deu, porque ela está longe, ela está no Rio, carioca. Mas logo mais eu vou trazê-la novamente. Já pega papel e caneta, que você já vai ter vários insights e principalmente pela história e trajetória dela, que é realmente incrível. Hoje eu vou conversar com a Renata Braga. Ela é gerente de tecnologia, passou por grandes empresas. Ela trabalhando é espetacular. O contato que eu tenho com ela, a forma como ela lida, a forma como ela fala, uma forma leve, carismática. Você vai ver, a gente vai falar muito de tecnologia, e principalmente de carreira. Rê, muito obrigado por você ter aceito o convite para gravar comigo. Convite que eu já fiz já faz tempo, estava demorando para vir. Ainda estou aqui esperando sua visita, mas obrigado pelo seu tempo para a gente poder compartilhar um pouquinho da sua trajetória. É um prazer. Pô, realmente esse podcast já era para ter saído há bastante tempo, né? Mas eu tô realmente com a agenda bem corrida, mas eu prometo que eu vou pessoalmente aí. Com certeza, já estou te esperando aqui, vai ser uma honra. Mas vem no período da noite para a gente gravar, tomando um vinho e deixar essa conversa fluir, que eu sei que você gosta. Mas vamos lá. Hoje o mundo fala muito de mulheres na liderança, mulheres em tecnologia. Eu sou pai de menina, então posso dizer que é lindo ver quando pessoas, quando mulheres chegam lá e você tem uma trajetória incrível. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho comigo. Primeiro, como é que a tecnologia entrou na sua vida e como é que tem sido essa sua jornada numa área que ela está cada vez mais demandante e a tecnologia mudando drasticamente. Conta um pouquinho, como é que a tecnologia entrou na sua vida? Pô, não foi nada glamuroso, né? Eu era secretária, o meu primeiro chefe ele tinha 80 anos e eu tinha 18. Antes disso, eu entregava papelzinho na rua, mas eram empregos informais, eu era menor de idade. Mas minha primeira carteira assinada, mesmo com 18 anos, eu era uma secretária e eu era péssima secretária, porque eu sempre fui muito boa de lógica, mas eu sempre fui muito ruim de memória. E eu com 18 anos, não é porque eu tô com 44, eu continuo ruim de memória, né? Mas desde os 18 anos era uma característica mais marcante em mim. O professor Darcy, que era meu chefe, ele falava: Minha filha, eu só não te demito porque você é muito boa em outras áreas. Eu era muito boa redigindo os estatutos sociais, que era uma cooperativa que legalizava outras cooperativas, né? Então, eu era boa na parte administrativa em si, mas para lembrar dos compromissos, eu era péssima. E eu namorava um engenheiro, e ele falou: Olha, você precisa assistir uma palestra de um curso que está surgindo, um curso promissor que vai virar uma faculdade. E eu assisti a palestra e realmente eu me encantei pela tecnologia, como nunca tinha me encantado antes. Por quê? Porque antes, no meu segundo grau, que hoje é ensino médio, eu fiz processamento de dados. E eu gabaritei com louvor lá o processamento de dados, o meu segundo grau, mas eu não gostava de tecnologia. Eu fiz isso por um castigo da minha mãe, que ela falou assim: não, você vai estudar e vai trabalhar, porque você está muito rebelde, aquela coisa dos 17, 18 anos, né? E foi um castigo que virou profissão. Então, realmente, eu já tinha tido contato com Delphi, VB, Pascal, né? Coisas bem que não se falam mais, lá em 1998. E aí, quando foi mais ou menos nos anos 2000, esse meu namorado na época falou assim: cara, você precisa assistir essa palestra porque você tem todo o know-how
de uma pessoa técnica. Você não é secretária, você precisa dar um rumo na sua vida. E eu fui na palestra e eu adorei. Eu me lembro que era uma palestra, não vou fazer propaganda aqui, mas vou falar o nome, né, do Instituto Infinet, que foi onde eu fiz a minha primeira faculdade também de TI. E eles faziam a palestra para vender cursos. E na época minha mãe estava aposentando, ganhando uma grana, e ela me pediu de aniversário o que eu queria, e eu falei, eu quero esse curso. E aí eu fiz o MCSE do Windows 2000, que durava, sei lá, 6 meses de curso, era o curso completo mesmo, e em 3 meses, mais ou menos, eu consegui meu primeiro emprego de TI. Eu realmente me achei na área, eu era a única mulher da turma, era uma turma de homens, sofri um pouco de preconceito, porque meu background não era de tecnologia, então eu fazia aquelas perguntas dadas como, ai, que pergunta imbecil, e já ouvia, né, na sala de aula, ai, que pergunta imbecil, mas nunca me emprenhei pelos ouvidos. Eu ia e seguia e fui uma das primeiras a conseguir emprego antes mesmo de me formar no Infinet, em MCSE, anos 2000, Windows 2000, muito tempo isso. Nossa, que espetacular. E posso te dizer, pouquíssimas pessoas que eu entrevistei, executivos assim, falaram que a carreira assim já tinha tudo planejado, tudo bonitinho. É sempre a carreira ela vai acontecendo. A gente tem uma necessidade, e aí essa necessidade você corre atrás para tentar compensar, e aí depois você se descobre numa área que não estava nem no seu radar. Eu acho isso incrível, né? Verdade. Porque assim, eu tinha um amigo que ele falava para mim assim, quem procura o que não perdeu, acha o que não procurou. Muito tempo depois, eu vejo que isso é verdade. Às vezes a gente está tão obstinado procurando uma coisa que a gente acha que quer, mas chega lá na hora não quer, e quando se menos espera, vem aquele anjo, aquele mentor e fala o seguinte: Meu, vai para aquele caminho aqui, tem tudo a ver. Aí você testa, testa e dá certo. Mas Verdade. você entrou numa área, tecnologia, anos 2000, Windows, bug do milênio, somos da mesma idade. Mas eu sou da tecnologia, eu comecei muito cedo, comecei com 7 anos, onde era o Lotus 123 ainda. Eu comecei a mexer no Nossa, Cisco 6000. Comecei com programação, apesar de ser engenheiro, comecei com programação C++, COBOL, dentro dessas linguagens, mas não era a minha, acredite, não nasci para ser programador. Só que a tecnologia ela levava muito tempo para atualizar. sim, 18 meses, quando você tinha uma grande atualização. E você veio passando nessa sua jornada, né, por mudanças que elas foram reduzindo ao longo do tempo a essa atualização. E me conta como é que foi isso para você, porque você já começou ali o Windows 2000, depois começou uma evolução drástica, e aí você precisou se atualizar, e aí a sua carreira foi acontecendo. Como é que foi isso para você, essa transformação da tecnologia até os dias de hoje? pô, eu passei por todas as transformações, inclusive as comportamentais. Quando você pega o início da minha carreira, que eu comecei exatamente em 2001, eu não programava, eu não gostava de programar, eu não gosto até hoje, para ser sincera. Eu era de infraestrutura de TI, eu sou de infraestrutura de TI. Você imagina uma mulher passando cabo com um monte de peão? Era eu. No meu primeiro emprego, que eu viajava em loco para fazer o cabeamento das farmácias populares, lá atrás, no primeiro mandato do Lula, eu passava o cabo de rede junto com o peão que estava fazendo a obra da farmácia popular. E nós tínhamos um layout, eu montava o layout de todo o REC, né? Eu fazia o REC. Então, hoje em dia, eu seria olhada com outros olhos, né? Fariam a gentileza de me ajudar, com certeza eu teria menos julgamentos. Naquela época, os homens me olhavam naquela situação e sem sapato, né? Porque no serviço braçal, num lugar que não tinha ar-condicionado, muitas das vezes no Nordeste, um calor tremendo, eles olhavam e riam. Eu falava, mas olha lá, o que essa mulher está fazendo aqui? Então, assim, eu não passei só pela parte tecnológica da evolução. Eu costumo dizer que eu passei pela parte comportamental. Não existia a palavra diversidade, não existia a palavra empoderamento, né? Era só uma mulher no meio majoritariamente de homens
querendo vencer na vida. Eu gostava do que eu fazia, eu gostava. Por incrível que pareça, eu gostava de crimpar um cabo. Eu tinha aquelas coresinhas de cabeça, sabe? E eu gostava. Eu comecei trabalhando em provedores de internet. E eu tinha um chefe que ele falava para mim continuamente: você é burra, você não vai chegar a lugar nenhum. E isso foi gasolina para mim. Quanto mais ele dizia que eu era burra e que eu não ia chegar a lugar nenhum, mais eu estudava. Eu nunca tive grana para fazer faculdade, mas eu me embrenhava em cada curso, em cada livro que eu tinha dinheiro para comprar. Se eu não tivesse dinheiro para comprar, eu ia atrás de amigos que tinham um livro para poder me emprestar para eu ler. Porque a internet era vasta, mas não era tão vasta e tão veloz quanto hoje, né? Então eu me orgulho de dizer que eu passei por várias mudanças. Hoje eu trabalho com inteligência artificial, né? Que hoje em dia todo mundo fala sobre IA, poucos sabem e pouco se usa no Brasil, mas eu tenho o prazer de trabalhar com um americano, né? Que ele já trabalha com inteligência artificial há 20 anos. Ele tem sido assim um mestre para me ensinar essa parte de inteligência artificial. Mas se você olhar para mim hoje, né? Executiva, gerente de equipes, você não imagina que eu estava passando cabo há 20 anos descalça numa farmácia popular, sem ar-condicionado. Então, é você gostar do que faz, é você saber que você vai ser sempre provada. A mulher, na área de TI, ela é o seguinte: a gente tem que provar muito mais do que os homens que a gente sabe. O tempo inteiro a gente é sabatinada. O tempo inteiro a gente é testada. Então a gente não tem que ser só competente. A gente tem que ter a paciência de ser testado o tempo todo. Porque você me conhece hoje, né? Mas você não me conhecia outrora. Então você não sabia quem era Renato. Hoje eu já tenho a cara de mais séria, mas você imagina, eu tenho 44 anos e ainda tenho uma cara de moleca. Você imagina eu com 20, com quase 30, com uma cara de pivete, como dizem aqui no Rio, né? Ninguém respeitava, ninguém respeitava, ninguém dava crédito ao que eu dizia, a não ser que eu pegasse a mão para pegasse e fizesse acontecer, fizesse a mágica. Então, vou te dizer, já vi muitas amigas desistirem pelo caminho, mas eu amo o que eu faço. Então, eu prossigo estudando. Inclusive, mês que vem já começo o MBA. Espetacular. Mas eu queria trabalhar um pouquinho um tema. Da onde veio essa obstinação? Porque, como você disse, muitos desistem ao longo do caminho ao primeiro sinal de pressão. Ou no primeiro sinal, porque muitas vezes um livro espetacular que eu li recentemente chama Estranhos a Nós Mesmos, aonde o perigo que se tem de você receber um diagnóstico e considerar que aquele único diagnóstico é você. E fala, principalmente agora, por exemplo, você recebeu o diagnóstico de TDAH, então a partir de agora você assume que você é TDAH e muitas vezes, em muitas situações, não é. Na hora que você vai fazer um estudo com outros médicos e tudo mais. Só que na carreira não é diferente. Às vezes a pessoa fala assim, você não é capaz. Você assume que não é e fala o seguinte, eu não sou. Quando na verdade você deve utilizar isso como combustível, que foi o seu caso. E da onde veio esse comportamento de você utilizar isso como combustível? Porque hoje é uma habilidade rara que se encontra hoje em dia por aí, viu? Olha, eu nunca fui muito de dar ouvidos ao que me falam, isso desde muito, muito nova. A minha mãe sempre disse, né? Eu era uma adolescente terrível, mas eu sempre tive aquelas opiniões minhas. Não interessa se todo mundo está fazendo igual. Se eu cismar de fazer diferente, eu vou fazer, desde que aquilo seja certo para mim. Mas também não sou teimosa a ponto de perder dinheiro. Eu costumo dizer para alguns amigos que são teimosos que se a teimosia te faz perder dinheiro, não é teimosia, é burrice, estupidez. Então, apesar da minha teimosia e obstinação em fazer diferente, mesmo que todo mundo esteja fazendo igual, eu gosto de ouvir, eu gosto de saber. Então, se você me provar, falar assim, Renato, ó, esse caminho realmente não vai dar certo, e você me provar que não vai, ok, eu vou recuar. Agora, se eu olhar e falar, cara, vai ser difícil, mas vai dar certo, ninguém vai me tirar, ninguém. Eu sou realmente aquela que faz o que quer,
né? Eu vou até o final. Me falaram inúmeras vezes que eu sou de humanas, que eu não sou de exatas, que eu não tenho nada a ver com a área de TI, e eu tô aqui há 24 anos. Não, você é a pessoa de exatas mais humana que eu já conheci, porque realmente, você, cara, como uma mulher dessa tá em tecnologia? Não, ela tem que estar falando para as pessoas, ela tem que estar fazendo outra coisa, porque ela é muito boa de convencimento, de conversar, que é uma característica que hoje em tecnologia tem aparecido muito, mas antigamente, o que que se tinha o estereótipo de tecnologia? Aquela pessoa que fica num quarto escuro ali com o computador, só a luzinha iluminando o teclado e é aquilo. E eu vim dessa época, é de você ficar realmente enfurnado no computador. E hoje não, hoje a importância de você estar ali no front, de você estar ali conversando, principalmente com clientes, né? Principalmente você que lida com projetos. E é isso que eu quero explorar um pouquinho, né? Você é uma pessoa de tecnologia, tem habilidades incríveis de comunicação. E aí você entrou para projetos unindo os dois, o que você conhece tecnicamente, mais essa sua habilidade, que eu acho que você deveria criar um stand-up. Você é incrível. Sigam a Renata em todas as mídias dela, vocês vão adorar o conteúdo que ela gera. Vocês vão ver. Vai estar tudo na descrição aqui do vídeo. Mas como é que foi essa sua inserção no mundo dos projetos? Porque você começou numa área mais técnica e aí depois você foi mais para a área de gestão. Me conta um pouquinho como é que foi essa migração. Desde criança, para você ter uma ideia, eu fui representante de turma da quarta à oitava série. Seria do quinto ao nono ano, né? Eu sempre tive um espírito de liderança. Eu também tive no segundo grau, eu fui presidente de grêmio, tinha jornal. Eu sempre quis ser advogada. Eu gosto de direito, eu acho lindíssimo. Eu queria ser promotora, mas a minha mãe me proibiu. Ela falou: não, você é filha única, com certeza você vai desacatar alguém, vai morrer, eu vou ficar sem filha. E aí foi realmente quando Ela eu sabia o que decidi. ela tinha dentro de casa, né? Exatamente. E aí eu decidi ouvir a minha mãe e realmente fui para outra área. Mas eu tenho essa eloquência, eu acho que é um pouco de família. Meu pai, ele era advogado. A minha mãe era vendedora. Eu cresci com a minha mãe vendendo, né, numa loja masculina. Minha mãe, ela não trabalhava em boutiques femininas. A mulher, ela gosta de comprar, o homem não. O homem, ele vai lá, faz uma compra uma vez o ano e volta no próximo ano. Então, minha mãe me criou vendendo numa boutique masculina. Super difícil. Tu pensa na lábia que a minha mãe tem. Então, eu acho que vem um pouco de família isso, um pouco da convivência. Quando eu me inseri no mundo de projetos, foi porque eu comecei a atuar como analista na TOTUS. Né? Eu tive uma bifurcação na minha vida. Foi um momento que eu estava me divorciando. Foi bem difícil o meu segundo divórcio. Eu me separei gostando muito do meu ex-marido e resolvi botar currículo, porque a mulher, quando não resolve mudar o cabelo, ela quer mudar de emprego, né? E aí Verdade. eu, eu recebi duas propostas, uma para Orange Telecom e uma para TOTUS. Falei, olha, eu não sei falar, na época eu não sabia falar inglês, né? Então eu me senti insegura. Falei, olha, eu não sei falar inglês. Então eu vou para a TOTUS, que é uma empresa brasileira, e com certeza eu vou me dar muito bem lá. E eu me dei muito bem lá, né? E trabalho com, eu sou especialista em Proteus até hoje, embora não atue mais, porque eu estou atuando em outra área, mas você não esquece, né? Trabalhei 16 anos com Proteus. E essa coisa do líder nato, né? Eu chegava nos clientes para fazer a parte de infraproteus, instalar o banco de dados, instalar o Proteus, explicar para a equipe de TI sobre o backup, sobre melhores práticas. Mas os analistas, eles sempre vinham trocar figurinhas comigo. Muitas das vezes os próprios clientes. Eu estava precisando disso, eu estava precisando daquilo. Como eu tenho uma visão holística do Proteus, de todos os módulos, eu às vezes vendia projeto. Nem estava ali para aquilo, né? Mas eu via a necessidade do cliente, falava assim: olha, eu comprei tais e tais módulos, mas estou vendo que eu preciso disso. Ó, tal módulo te atende. Espera aí que eu vou ligar. Eu ligava para o executivo de vendas e já fechava a venda. Nunca ganhei comissão porque o analista ele não pode vender nada, né? Mas sempre tive facilidade de convencimento, pô, até hoje eu tenho algumas ideias em família, de festas,
festa junina que vai acontecer mês que vem, da família, né, da família Braga, é essa criatividade mesmo da família Braga, de convencer, de conversar. Eu acho que é muito familiar mesmo, sabe? Que bacana. Não, e isso é incrível, porque ter uma habilidade numa área de tecnologia te diferencia, né? Porque normalmente você vai crescendo ao longo da carreira, quando você é muito técnico, você acaba virando líder, e ter essa habilidade, eu falo, eu sou extremamente tímido e introvertido. Ninguém acredita, mas é verdade. Para eu Parece estar mesmo. falando aqui, eu tive que desenvolver muito ao longo do tempo. E é uma habilidade que ela é desenvolvível, mas. Porém, contudo, no entanto, não é simples, porque ela tira você de uma zona de segurança que requer muita energia, né? Não é simples, no começo você fica nervoso e tudo mais. Por isso que eu fui muito para supply chain, que é muito mais fácil eu estar negociando e estar comprando, e é verdade, homem não gosta de comprar, e é uma dicotomia, né? Eu estou em supply chain, eu gosto de ir no Mas é shopping. verdade. Eu gosto de ir no shopping, entrar e sair sem pagar estacionamento. Não, não é porque eu não quero pagar estacionamento, é porque o período em que eu tenho para fazer compra é de 15 minutos no máximo. Eu vou, entro, faço o que eu tenho que fazer e saio. Pois É é. isso. E eu trabalho com compras, ou seja, para você ver como são as coisas. E você tem essas habilidades que elas são naturais. Habilidades que você já nasceu com ela e foi aplicando dentro da área de projetos. Só que você vem trabalhando com projetos dentro de um segmento que está em constante mudança. Você falou do Proteus, o Proteus ele está em phase out, né? Tecnologias foram surgindo e tudo mais. E como é que você tem visto o ambiente de projetos hoje em tecnologia nesse ambiente de transformação? Porque hoje, por exemplo, não se fala mais de RP sem IA. Então, a SAP entrando com IA forte. Eu fui recentemente num evento da SAP, o quanto eles estão colocando a inteligência artificial para fazer tomada de decisão de fornecedor, de proposta de fornecedor dentro da própria plataforma. Eu utilizo o Ariba, já tem IA dentro do Ariba para poder fazer pequenas análises que hoje o analista faria. Só que quando você fala de projetos, principalmente de infraestrutura, é uma situação. Você está ali, está no front, está fazendo, e agora me vem a IA, que você, inclusive, é especialista. Como é que você está vendo o mercado agora com essa transformação e o quanto a área de projetos ela vai ter que se transformar agora com esse novo copiloto? Exatamente isso, é um copiloto, né, Paul? Eu acho a IA incrível para tudo. Ela te economiza tempo, ela te economiza cérebro, ela te economiza tudo. Porque tem coisas que você não precisa mais ficar pensando e analisando. Você joga o dado na inteligência artificial que você usa para determinada coisa e ela calcula em segundos para você. As pessoas têm muito medo do novo. É muito normal que chegue uma tecnologia, as pessoas falam: "Ah, eu vou perder meu emprego, a inteligência artificial ela vai tomar meu emprego". Eu acho que a pessoa que realmente sabe permear em todas as áreas, não só da tecnologia, mas em todas as áreas da empresa, porque a tecnologia ela está em todas as empresas. Mesmo que o nicho não seja tecnologia, por exemplo, no antigo emprego, antes de eu estar onde eu estou, o Proteus ele trabalhava em centros de distribuição de medicamento. Pensa que era um RP que ele cuspia 980 notas por minuto, né? Era o nicho de entrega de medicamentos. Mas sem a tecnologia, não tinha como entregar medicamento, nem para o cara que estava na maca. Então, assim, era proibido em falar em reunião o termo que a gente às vezes usa em qualquer empresa. Ah, gente, sistema parar, ficar lento, ninguém vai morrer. Não. Aonde eu trabalhava, se o sistema parasse e ficasse lento, pessoas morriam sim. Então, a tecnologia ela está em todas as áreas. Você precisa permear em todas as áreas. O que seria meu conselho? Ah, Renata, eu gerencio o projeto, a IA ela está aí tomando espaço. Mas você nunca vai deixar de ter seu espaço por causa da inteligência artificial. Você precisa dominar a inteligência artificial. Não tem outro caminho mais. O profissional que não domina a inteligência artificial, de fato, ele vai ficar obsoleto e vai ser engolido no mercado. Agora, o gerente de projeto, gerente de produto, que eu também faço a parte de gerente de produto, também faço a parte de gerenciamento de projetos, né, a parte de product owner. Eu sou o tipo do profissional, Paul, que eu literalmente faço a limonada do limão que você me dá.
Eu tenho fácil adaptabilidade. E por causa do meu poder de convencimento, que eu acredito que seja Deus que tenha me dado, eu consigo fazer com que a equipe funcione comigo, né? Hoje eu trabalho com uma equipe coesa, mas há 6 meses atrás, quando eu cheguei onde eu trabalho, e eu sou gerente apenas há 6 meses, né? Era uma equipe que nem cara de equipe tinha. Dava 18 horas, o cliente com ou sem problema, estava indo todo mundo embora. Então, eu mudei a cara da equipe, eu mudei o jogo, claro, demiti algumas pessoas que eu sabia que não ia melhorar, mesmo depois de alguns feedbacks, né? Porque eu acho que você demitir sem dar feedback, você está perdendo a oportunidade de fazer com que a pessoa melhore, e às vezes a pessoa precisa só de um feedback para melhorar, né? Então, demiti alguns, contratei outros, e em 6 meses eu tenho outra equipe com outra cara que compra as minhas ideias. Se a gente tiver que ficar até meia-noite trabalhando, nós ficamos. É claro que isso não é um número que todo dia eu fico, né? Ah, todo dia vamos ficar até meia-noite. Não. Mas equipe é isso. E a inteligência artificial nunca vai fazer isso por você. Ela nunca vai convencer uma equipe a trabalhar como uma equipe. Ela nunca vai vender uma ideia para uma equipe de como a gente tem que fazer o projeto A, o projeto B, porque cada cliente é um cliente. A IA, ela analisa números frios, mas você olhando ali, olho no olho para o seu cliente, às vezes você sabe melhor do que ele precisa. Porque às vezes ele nem sabe o que precisa, mas você tem que ter aquele feeling. E nenhuma inteligência artificial vai ter isso, por mais fantástica que ela seja, não vai. Isso eu concordo com você. Inteligência artificial, para ela poder, eu acho que ela em algum momento vai conseguir fazer a gestão das tarefas do projeto, mas nunca ter um olhar para a necessidade do cliente, que isso é um olhar humano, não tem jeito, né? De você Isso aí. conseguir unir a tecnologia que está sendo aplicada com a necessidade do cliente, seja do cliente que está sendo implementado ou aquele que vai ser o usuário final. Ou seja, a gestão de projetos é uma área que eu acredito que não vai ser impactada pela IA. Eu acho que muito pelo contrário, vai ser beneficiada, porque você vai conseguir fazer análises muito mais rápidas, né, do que se E fazia antigamente. assertivas. Né? E Exatamente, assertivas. exatamente. É, e aí vamos fazer um pouquinho de futurismo aqui. A IA é o momento. E o futuro? Vai continuar sendo a IA, pô. A gente não tem como dar ré nesse foguete, né? Apesar de todo mundo falar que o Elon Musk acabou com a piadinha, né? A gente não tem como dar ré nesse foguete. Os profissionais de TI, eles vão continuar tendo que dominar a inteligência artificial de todas as formas. E a gente, quando fala de inteligência artificial, a gente não pode falar só de chat GPT. Nós temos inúmeras inteligências artificiais para cada uma para sua tarefa. Eu tenho lá a IA que faz o slide para mim, olha que maravilha. Antes você perdia um tempo fazendo um slide, uma apresentação, tem IA que já faz, você só organiza código. Os desenvolvedores estão com muito medo, né? Porque você dá lá, até para o chat GPT mesmo, faça o código assim, assim, assado para mim, e a IA cospe o código. Só que você só vai ficar obsoleto e fora do mercado se você continuar trabalhando, programando em pedra, né? Você tem que aprender a programar com inteligência artificial. O futuro da tecnologia e do profissional de tecnologia sempre é estudando. Não tem outra saída. Eu tenho os meus momentos de descontração, de fazer vários nadas, até para o cérebro dar uma descansada. Eu tive muito perto do burnout. Graças a Deus e a um bom psiquiatra, psicólogo, eu consegui botar as ideias no lugar. Então, cuidar da saúde mental é muito importante, mas você não pode deixar de estudar. Não pode. É impossível, inviável o profissional de TI que fica, sei lá, 2 anos sem fazer pelo menos um curso. Aí, isso é verdade, né? Quando a gente estava na escola, a gente não queria, não via a hora de terminar, falava assim, não vou estudar mais. Mal sabia que aquela era só uma pequena fração da jornada, porque a partir dali você vai estudar muito, mas
muito mais do que você estudou no colégio. Isso e é engraçado, né? Ou seja, Saudade. ou você se apaixona por estudar e se desenvolver, ou você vai ficar para trás. E isso aqui hoje, nós estamos numa era onde o estudar se tornou algo totalmente diferente do que era, porque agora você tem inteligência artificial que vai te ajudar no estudo, você tem diversas ferramentas que não se tinha. E aí é onde entra um pequeno ponto, porque você é de infraestrutura e eu quero explorar ele aqui. Diga. Participei da Intermodal, conversei com vários executivos, conversei com o CDO da Kuehne+Nagel, o Niklas, e a inteligência artificial, eu concordo que ela vai ser o futuro, mas a gente tem um problemaço de infraestrutura agora em todos os lugares. Temos. Já saiu polêmicas falando que o quanto se gasta de água com o simples Oi, tudo bem, para o chat GPT. É, Bom dia, ChatGPT, né? Exatamente, dê um bom dia, o quanto isso consome. E eu acho que essa questão de infraestrutura, ela é importante. E como é que você tem visto hoje na gestão de projetos essa questão de infraestrutura? Porque eu acho que assim, a tecnologia ela está avançando muito mais rápido do que a nossa capacidade de conseguir ajustar. Eu falo, hoje tenho um notebook gamer para aguentar o volume de trabalho e demanda, não porque eu sou gamer, da pessoal, mas é porque pela capacidade mas Aham, hoje você não tem 1 tera, já não é mais o suficiente de espaço. sim. 32 gigas numa máquina já não é o suficiente. Então imagina agora uma máquina requerendo recursos, requerendo cada vez mais. Como é que você tem visto, principalmente na gestão de projetos, porque você vai ter nas empresas uma limitação. Não dá para você trocar um parque tecnológico do dia para a noite. E a tecnologia Não, está avançando num nível. Como é que você está vendo esse balanço entre tecnologia avançando e a infraestrutura não acompanhando na mesma proporção? Porque tem a questão de investimento envolvido. sim. Eu li uma matéria, eu achei muito louca na hora que eu li. Mas sabe que depois eu fiquei pensando e martelando aquilo na minha cabeça? Que algumas big techs estão pensando em colocar data centers em Marte. Porque de fato nós temos um problema de tudo. Nós temos um problema de espaço, nós temos um problema de energia, nós temos um problema de tudo. Que um data center ele consome absolutamente tudo, muita água para se manter refrigerado. E aí na hora eu falei assim, nossa, que louco, né? Você um data center em Marte, como é que se vive em Marte? Como é que... Mas as coisas depois, né, da empresa do Elon Musk, que eu sempre esqueço, é Starlink não, Starlink é da internet, eu sempre esqueço o nome da empresa do espaço dele, SpaceX, acho que é SpaceX, isso. SpaceX. Isso. Eu acho que o Elon Musk, ele, não vou dizer banalizar no mau sentido, mas ele realmente banalizou o espaço de forma que, por que não? Hoje é inviável, ainda é impossível, mas já está se falando de civis irem para o espaço, não só astronautas. Isso já vem se falado há bastante tempo, não é de hoje. E essa reportagem ficou muito na minha cabeça, de data centers em Marte. Tem alguns data centers que já operam sozinhos. A grande maioria do staff de data center, a não ser aquele cara que esteja lá apertando o botão, né? Mas trabalha remoto, da sua casa, de pijama. Eu sou uma profissional que trabalho remoto há 5 anos, mesmo sendo líder, né? Mas a gente, para manter aí a companhia operando, com cultura e etc., nós temos as dailies. Mas é um problema que ainda não tem solução, Paul. Mas eu acredito muito, assim como tivemos Bill Gates, que eu acho ele extraordinariamente inteligente, nós tivemos o da Microsoft, o da Apple, que morreu, que eu esqueço o nome dele lá, Steve o Jobs. Steve Jobs, vai ter um gênio que vai resolver esse problema para gente. Com certeza esse gênio não sou eu, porque eu vou estar ocupada ou estudando ou fazendo piada na internet. Maravilhoso. Não, eu concordo com você. Eu gosto muito do livro Abundância, né, do Peter Diamandis, onde ele traz uma visão mais otimista da coisa. Eu gosto de ter esse tipo de visão. Eu acho que assim, quando você tem uma situação, por mais complicada que seja, em algum momento vai aparecer alguém com uma solução para resolver aquele determinado problema, né? Claro que quando a gente fala de gestão de projetos, quando a gente fala de você operar uma empresa, que você
precisa da tecnologia, é muito engraçado, né? Hoje está tudo no aplicativo, está tudo no app. Se cai um sistema do banco, ninguém sabe mais o que faz. Você não tem como depositar. E antigamente É era isso feito. aí. Por que que não existe uma alternativa? Não, porque o mundo evoluiu. Ou seja, e eu acredito que sempre vai haver um ajuste. E isso é natural em todas as áreas, mas é necessário vir uma situação de crise primeiro para você conseguir resolver, porque você nunca vai acontecer nada, inovar numa situação de 100% de controle, condições normais de temperatura e pressão. Não, tem que acontecer um problema e o problema vai ser resolvido e isso vai ser aplicado, e é o que eu também acredito. Eu gosto mais dessa visão de que vai aparecer alguém que vai resolver esse problema e quanto mais problema no mundo tiver, mais fácil a gente vai conseguir, mais tecnologia a gente vai ter. E eu vim da qualidade, né? Então, uma qualidade só existe porque tem problema. Se fosse a solução, você não É precisaria de isso. qualidade, né? E eu aprendi na terapia que eu não posso sofrer por antecipação. Então, esse problema eu vou deixar para sofrer lá na frente, quando ele realmente estourar. Espetacular, Rê. Bom, estamos indo para o final, mas eu não posso deixar de fazer algumas perguntas. Como é que você vê o futuro, não da IA, mas da tecnologia como um todo? Eu faço essa pergunta porque estávamos numa super alta, uma demanda muito grande de profissionais, o mundo indo para um patamar, faltando profissional de tudo quanto é área, e aí nós entramos numa situação onde a IA vai fazer os programas, então você não vai precisar ter tanto programador como se tinha, né? A tecnologia evoluindo, as coisas evoluindo. Como é que você vê o futuro da área de tecnologia? A gente passou por momentos bons, aí depois vieram layoffs e ela está se ajustando ainda a algo que a gente não sabe como é que vai ser. Mas pela visão da Renata, como é que você vê o futuro da tecnologia? Bom, eu fiquei com uma vaga de analista sênior em aberto pelo menos por 3 meses. Eu sei que existem layoffs, eu sei que o país realmente está passando por uma situação complicada, é inegável, né? E não vou aqui falar sobre direita ou esquerda, estou falando sobre crise e desemprego, né? Eu vejo que São Paulo, ele é muito mais aquecido do que o Rio. O Rio, ele paga mal, não vou negar para você. Eu trabalhei para São Paulo e trabalhei para o Rio, trabalhei para Brasília, trabalhei para BH. O Rio paga mal, né? O Rio, ele vem numa decadência econômica já há algum tempo. Então, o que eu posso dizer para não. Eu sou sempre otimista, né, pô? É difícil você me ver cabisbaixa ou séria. Eu sou o tipo da pessoa que eu tenho realmente um astral bom, porque eu sou assim, né? Sempre fui. Então, eu acredito que coisas boas virão. Para quem? Para quem se adapta às mudanças. Não existe mais espaço para o profissional que não gosta de mudanças. Não existe mais espaço para esse tipo de gente. Então, se você é bom de lábia, de mudança, está sempre disposto, por que não? Ah, Renata, não tem vaga na tecnologia, mas tem vaga na qualidade, mas tem vaga no supply chain, mas tem vaga. Por que não a gente se reinventar? As pessoas antes tinham o preconceito de dizer que o profissional após os 40 já estava no final de carreira. Eu estou com 44, não faço nenhuma questão de esconder minha idade. E eu acho que eu estou no melhor da minha carreira. Eu me conheço mais, eu me comporto melhor, porque quando eu tinha meus 20, meus 30 anos, eu falava coisas que não eram legais, né? Que qualquer compliance com certeza não gostaria. Mas hoje, com a maturidade, eu sou uma profissional melhor, uma colega de equipe melhor. Se eu tiver que te dar um toque, eu não vou fazer no calor do momento, no meio dos outros, eu vou te chamar num canto para a gente conversar, mesmo que a gente não tenha intimidade, mas eu acho que é válido o feedback para o profissional. Então, eu não tenho medo do futuro. Eu acho que os layoffs acontecem, eu acho que o mundo em si passa por altos e baixos de economia, e isso é um fato. Nós estamos passando por baixo da economia. Eu trabalho atualmente numa startup e realmente eu ando preocupada com o futuro da startup em si, porque pequenas empresas é que sofrem os maiores danos e mais rapidamente, né? Mas eu sou sempre otimista com o futuro. Se você se adapta bem, se você estuda e se você está sempre de olho nas oportunidades, não vai faltar vaga para você. Tem muita vaga no mundo inteiro de tecnologia. É Só que tem verdade. vaga em lugares ermos que muito profissional fala: eu não vou sair daqui
para ir morar na Áustria, num lugar no meio do nada. Pô, eu tenho uma mãe de 72 anos para sustentar. Eu vou até pro Acre, meu amor. Você me pagando o que eu acho que eu mereço, e eu ainda faço stand-up para a equipe no Acre. Eu sou totalmente a favor. Eu aprendi com meu pai que trabalho é trabalho. Cara, na hora que você precisa, trabalho é trabalho. E você tem que ser o melhor do que você se propôs. Você vai ser Uber, seja o melhor Uber. Você vai fazer faxina, seja o melhor faxineiro. Você vai ser entregador, seja o melhor. É isso, não pode ter medo de trabalho. Trabalho é Isso trabalho. aí. Pagou o que você entende que para aquele momento tá ok, cara, bora fazer acontecer. Eu acho que é essa habilidade, esse pensamento é o que falta em muitos profissionais hoje em dia. E eu queria ressaltar que trabalho é diferente de cargo, né? Hoje, quando meus amigos falam assim, ah, Renata é gerente de tecnologia, geralmente eu corrijo, falo assim, cara, eu estou gerente de tecnologia, porque o cargo ele não paga os meus boletos. Quem paga os meus boletos é dinheiro. Então, o profissional, eu não vejo nada de errado, e já vi alguns amigos fazendo isso, chegaram a cargos de gerentes e voltaram para analistas especialistas porque pagava melhor. Falava assim: não, Rê, eu ganho mais e tenho menos dor de cabeça, porque aí você não tem a dor de cabeça de gerenciar pessoas, né? Que realmente é um skill que todo gerente tem que ter. O especialista não, ele vai ser especializado ali na tecnologia, vai resolver os maiores pepinos da plantação, mas cargo é diferente de grana. E as pessoas, por causa talvez da rede social, né, do status, estão muito importados com eu sou isso. Eu sinceramente gosto de dinheiro, então eu posso voltar a ser analista júnior. Se você me pagar o que eu quero, eu tô dentro. Cara, perfeito, perfeito isso. E para quem está entrando ou quer entrar no mundo de tecnologia, tem uma geração nova entrando no mercado. Hoje nós já temos 4 gerações trabalhando juntas, mas que dica você daria para aquela pessoa que está começando a carreira e fala o seguinte, eu queria entrar na área de tecnologia? Que dica que a Renata poderia dar para essa pessoa? É um desafio, pô. Trabalhar com a geração ali que a gente chama de a galera dos 20, né? Que ainda não tem grandes boletos para pagar, não tem grandes responsabilidades. É um desafio, porque eles são inflados, eles acham que sabem muito, eles são um pouco arrogantes. Para você ter uma noção, eu fui promover um rapaz, né? Ele era desenvolvedor júnior, excelente desenvolvedor júnior, e eu falei, olha, tá na hora de promover esse cara, né? E você sabe que toda a promoção tem uma política, você dá ali 30, 40, no máximo 50% de aumento, né? E aí eu fui parabenizá-lo, ele, o RH, pela promoção, e ele não aceitou. Ele falou: olha, eu valho muito mais do que isso. E aí ele pediu, sei lá, 2.000 a mais do que eu estava oferecendo. Eu falei, por que não, né? Poxa, manter um bom profissional aqui, eu não vou brigar por causa de 2.000. E aí fui no meu CEO, expliquei a situação, briguei por esses 2.000 a mais. E aí na semana seguinte, quando eu fui promovê-lo, ele já queria mais X, sei lá, mais 50%. E aí, infelizmente, eu demiti, porque é o que eu digo, é uma geração que a mãe fala assim: você pode ser tudo. E não, você não pode ser tudo. Tem uma trajetória. Não existe analista sênior com 2 anos de mercado. 2 anos de mercado, você não passou por tudo que você precisa passar para você ser um sênior. Então, o conselho para a garotada que está entrando, né, na área de TI ou em qualquer outra área, eu sei, nós sabemos que vocês são inteligentes, vocês já nasceram com a tecnologia na palma da mão, mas experiência e humildade, né? Você saber quem você é, aonde você quer chegar. Eu acho que a pessoa. Eu fui muito chamada de burra, como eu disse aqui, né, no início da carreira. Eu acho que a maior burrice do ser humano é você não estar aberto para aprender coisas novas. Porque a pessoa que acha que sabe É tudo, isso. ela deixa de aprender. Mas quem acha que nunca sabe nada, ela está sempre aprendendo alguma coisa. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que eu falo que eu sou um inútil, mas eu aprendo rápido. Eu já. E é verdade, porque assim, você pegar a etimologia da palavra inútil é você não ser útil para algo. E eu não posso, por exemplo, pegar, colocar uma pessoa numa mesa e fazer uma cirurgia cardíaca. Eu sou um inútil, Verdade, né? Mas verdade.
eu posso aprender rápido. Se eu entrar numa faculdade e me dedicar. Então, assim, é isso. Veio uma época onde as pessoas falam, você pode ser o que você quiser. Eu até acredito que pode, sabia? Se você estiver disposta a pagar o preço. E eu acho que é aí que está o problema. É as pessoas não Isso, quererem pagar o preço de ir lá, comer grama, pagar realmente o preço que você precisa para ser aquilo. Não, quer é isso ser, aí. mas ao mesmo tempo quero o bônus, mas não quero o ônus atrelado a isso. E eu acho que é É, aí que está o ponto, entendeu? Se, cara, você vai ter que passar, vai ter que começar com o estágio, você vai ter que passar um tempo. Você pode ser. Só não vai ser no tempo em que você quer, porque quem dá o tempo é o mercado e são as empresas, e quem dá o salário, quem paga, é quem está oferecendo a demanda. Ou seja, você não pode simplesmente obrigar uma empresa a te pagar 50, 100% a mais do que você quer, se na média salarial você está ganhando aquilo. Então, você vai ter que pagar o preço, não tem jeito, até você chegar e conquistar. Acho que é justamente esse ponto que você está coberta de razão, que eu acho que falta, assim. Veio numa época onde você é muito mais abundante para essa nova geração do que foi para a gente. A sim, gente viveu na total, escassez. Então, assim, total. a gente tinha que ali se virar nos 30 e fazer a coisa acontecer. Hoje não. Hoje você pode, por exemplo, você perdeu o emprego, você não precisa ficar sem pagar boleto. Hoje você consegue fazer, você tem um carro, você consegue fazer Uber. Na nossa época, não tinha isso. Se você quisesse fazer táxi, você tinha Verdade. que entrar na fila da prefeitura para conseguir fazer o cadastro ou gastar uma bala para você comprar o ponto de alguém, a licença de alguém. Ou Sim, seja, hoje está mais sim. fácil. Mas, porém, contudo, uma coisa não mudou. É o quanto você vai ter que pagar o preço para ser o que você quiser. Isso não mudou. Ou é uma geração que ela não desenvolveu a paciência. Eu costumo dizer isso. Nós desenvolvemos a paciência por quê? Para baixar uma foto na internet de escada, meu filho, era triste. Uma música, um filme, então, era papo de uma semana, duas para baixar um filme, né? Então, assim, não é uma geração que desenvolveu a paciência. Eles têm tudo na mão, tudo muito imediato. Então, eles querem ser analistas sêniores imediatamente, eles querem ser promovidos imediatamente, eles querem ser chefes imediatamente. E o cubegrama faz parte de qualquer profissão. Nenhum cirurgião, ele começa fazendo uma cirurgia. Ele passa por uma grama que ele vai comer. Então, todo profissional tem que estar disposto, sim. Senão você não chega a lugar nenhum, né? Essa é a chave. E para a gente fechar, não menos importante, uma dica de um livro, filme ou série que você está consumindo, que está te inspirando. Você já falou que hoje já assistiu um filme, né? Já parou o dia aqui, assistiu seu filminho lá. O que está te inspirando? Aquilo que está mudando a Renata positivamente. Olha, pode parecer clichê, e de repente é, mas eu estou assistindo a aclamada série The Chosen, né? E realmente, Paul, é de chorar com um lencinho de papel. É, Aquele rapaz que faz Jesus, ele olha com um olhar de amor, realmente tem coisas. Eu sou de família evangélica, eu me criei, né, numa família muito evangélica, eu conheço a Bíblia muito bem, né, de capa a capa, mas tem passagens ali que você se emociona de um jeito. É maravilhosa a série. Quem não assistiu, tem que assistir. é minha série favorita. É uma série que você já sabe o começo, meio e fim, né? Porque é uma história que você já sabe, mas a Exato. forma como eles colocaram aquele diálogo entre ele e o Nicodemos, a forma como eles colocaram o Mateus, quando. Maria, né? Quando ele libertou Maria, tá... Nossa, Nossa, espetacular, espetacular. vontade. Não, tudo ali é perfeito, a narrativa é uma série que, independente da sua religião, vale assistir, porque para mim é um exercício de liderança. E tem um livro que eu gosto muito, que é Jesus, o maior líder que já existiu. Cara, ele pegou os 12, desculpa o termo, pessoal, os 12 mais cagados. Ele pegou os piores. Ele pegou os piores. Não, a gente está falando isso. Deixa eu acender uma lanterna aqui, que eu acho que a luz não tá boa. Ver se melhora. Agora melhorou, melhorou. Então, assim, Viu? ele pegou os doze mais cagados e falou o seguinte, ó, Pegou. agora vem, pegou a habilidade de cada um, mesmo sabendo o quão difícil que esse grupo, né? Que é uma aula de gestão Sim. de projetos, você coloca um grupo que cada um tem a sua opinião, é difícil e tudo mais, para poder interagir em torno de um único propósito. E o que ele faz com essas pessoas e que transforma eles é espetacular.
fantástico. É realmente para o líder. Jesus foi um grande líder. Tem um livro que fala isso, né? E não é a Bíblia. Qual é o nome do. Você falou, Jesus, o maior líder que já existiu. cara. E é verdade. E é verdade. E como você falou, né? É para todas as religiões. Quem me incentivou a ver essa série foi um ex-contatinho meu, vamos falar assim, né? Que é baiano e ele é ocultista. Ele não tem nada a ver com o evangelho. Mas ele me mandou um WhatsApp e falou assim: Renato, você precisa ver essa série. Foi ele que me deu a dica. Nossa, espetacular. É uma dica que eu falo. Tem que assistir, independente tem que assistir. Você pode assistir várias vezes com vários vieses, você vai ter insight em cada viés que você assistir. É impressionante. É verdade. Rê, espetacular. Tô te esperando aqui no estúdio, então já aguardem aí, já começa a mandar perguntas, já se conectem com a Renata, vai estar tudo aqui na descrição para que a gente possa bater esse papo delicioso de novo aqui presencialmente. Então já estou te esperando aqui no estúdio, mas obrigado pelo seu tempo e por contribuir com tanto com essa carreira linda, essa trajetória incrível que você tem. Obrigada, Paul. Eu só queria ressaltar uma coisa que é muito importante, né? As pessoas falam muito sobre eu fechar minhas redes sociais por causa de RH e recrutamento. Eu sou uma comediante nata, a comédia corre nas minhas veias. Nos piores momentos dos meus projetos, eu consegui tirar aquele clima ruim com uma tirada cômica. E é o que eu faço de melhor, além de gerenciar projetos, claro. Mas o profissional, ele é para você o que é da porta da rua para dentro. Da porta da rua para fora, o que ele faz na vida dele, na rede social dele, a gente não pode julgar, né? Porque assim, a Renata, como você está retratando aqui, que tem uma trajetória de mais de 20 anos de TI, e graças a Deus é uma profissional muito bem sucedida, é totalmente diferente da doida que está no Instagram. Então, não se assustem. Ali é meu momento de descontração, de falar porcaria, de falar besteira, de interagir com os meus amigos próximos, que eu, por causa da vida de TI, não tenho tanto contato diário, mas Renata profissional é uma e a Renata comediante é outra. Podem me seguir à vontade. É isso aí. E assim como você, todo mundo que você encontra na vida está lutando uma batalha que você não sabe nada a respeito. Então a gente tem que ser gentil sempre e entender que dentro da empresa a gente é um, fora da empresa a gente é outro, e que não vai julgar a pessoa só pelo que você vê nas mídias sociais. Muito pelo contrário. Vocês vão acompanhar a Renata é uma pessoa incrível. Assim, eu dou várias risadas com ela. Vira e mexe, ela tem uma tirada que eu mando para ela, falo assim, eu tô num momento de correria, um monte de coisa, eu vejo o insight, eu gargalho e falo assim, cara, que genial. Eu acho que é isso que está faltando no mundo corporativo hoje, é mais leveza, né? Tá tudo tão mecânico, tá tudo tão nada pode falar, tudo é muito sensível e o mundo está precisando de coisas mais leves. E isso é o lado que eu vejo que você tem de deixar as coisas mais leves, tratar com temas complexos de tecnologia, mas com muita leveza. Então, parabéns. Obrigada, Pô, adorei a participação. E com certeza eu vou aí pessoalmente para a gente beber nosso vinho. Com toda certeza. E muito obrigado a você que nos acompanha. Todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês conectar com a Renata. Se conectem com ela, pessoa incrível, super aberta. Vocês vão ver. Só acompanha que vocês vão ter muitos insights com ela. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar, porque isso nos ajuda a trazer cada vez mais profissionais incríveis como a Renata Braga para inspirar a sua carreira. Até o próximo podcast, Next Level.